que muitas vezes a gente não chega no diagnóstico. Então, por se tratar de um assunto muito difícil, um assunto que gera contra-transferência ruim na relação médico-paciente, tem que ter, além do conhecimento, um quê de psiquiatra e bastante paciência para conseguir fazer um bom atendimento para essas pacientes. Tá? O que é dor pélvica crônica? O maior problema, quando estão no laboratório comigo, eu sempre faço uma pergunta direta: o que é dor pélvica crônica? Por que isso? Porque as pessoas dizem assim, uma dor crônica na pelve. O problema é que dor crônica na pelve é exageradamente inespecífico. Dor crônica na pelve, qualquer ser humano tem eventualmente uma dor na pelve e ela pode se repetir várias vezes para chamá-la de crônica. Então tiveram que transformar num relativo padrão. E esse padrão é um padrão que varia local a local do mundo. E a importância disso é que, se a gente for considerar todo mundo que tem dores eventuais na pelve como dor pélvica crônica, nós vamos criar um problema grave, que é o fato de que nós vamos sobreavaliar essas mulheres. E a avaliação em si também não é isenta de riscos. Então vamos lá. Ele varia basicamente com relação à ciclicidade. Mas é importante a gente saber que a dor pélvica crônica tem uma localização específica, tem uma ciclicidade, que essa é variável principalmente conforme a literatura, e vamos determinar o que é ciclo. É ciclo menstrual, não é ciclo vai e vem. As pessoas adoram me dizer que a dor é cíclica, porque ela vem dia sim, dia não. Isso não é cíclica. O que é cíclico é em relação ao ciclo menstrual. É uma dor que ocorre no período menstrual, no período periovulatório, no período pré-menstrual. Isso é ciclicidade. O tempo que ela dura para ser considerada crônica, porque não adianta eu ter ser considerada crônica, e a presença ou ausência de patologias orgânicas associadas. Essa é uma outra questão importante, porque não necessariamente eu precise ter conforme determinados autores. Bom, qual é a minha opinião sobre o diagnóstico de dor pélvica crônica? A minha opinião é que eu não devo ter opinião. Eu não tenho a estatura científica suficiente para palpitar nesse assunto. Portanto, eu sigo a ACOG. E a ACOG me parece ter moral o suficiente para tratar sobre o assunto. Portanto, a maioria das questões virão da ACOG ou virão da Federação Europeia de Ginecologia e Obstetrícia. Eu vou muito pouco utilizar as minhas próprias opiniões nesse assunto, porque é um assunto demasiado complexo. Então vamos lá. O que é dor pélvica crônica? É uma dor em baixo ventre, óbvio. Qual é a definição de baixo ventre? Vocês estão vendo aqui que o baixo ventre ele se estende lá da pelve, passa até a altura do umbigo. Portanto, se a gente dividir o abdômen nos 9 quadrantes, eu vou pegar metade dos flancos, metade do mesogastro, ambas as fossas ilíacas e o hipogastro vão ser dor pélvica crônica. Por que isso é importante? É muito comum que nos encaminhem pacientes com dor epigástrica, entende? Ou dor em hipocôndrio ou qualquer coisa. E isso não é a dor pélvica crônica. A definição da dor na pelve tem que ser na pelve. E a pelve é definida para a dor pélvica crônica dessa forma. Isso é fundamental. Outra coisa muito comum é virem me dizer que tem dor inguinal. Região inguinal não é pelve. Portanto, dor em região inguinal não é dor pélvica crônica. Estão achando ridículo porque eu estou dizendo que a dor em dor pélvica crônica é uma dor na pelve, mas eu juro para vocês que vocês verão encaminhamentos de pacientes com dores inadequadas em localizações inadequadas. O mais importante para mim é a questão da ciclicidade. Por que a questão da ciclicidade é importante? E a ACOG diz que ela é não cíclica, o Rotinas abre espaço para que ele seja cíclico ou não cíclico. O problema é que toda a mulher tem dores, todas as mulheres podem ter dores, vamos dizer, na hora de menstruar ou na hora de ovular, não tem qualquer problema que isso aconteça. E se eu jogo ao longo do tempo, um número grande demais de pacientes vai cair num diagnóstico de dor pélvica crônica. Então a ACOG opta por retirar a dor cíclica de dentro da dor pélvica crônica. E vocês vão ver que grande número de pacientes encaminhados para ambulatórios de dor pélvica crônica são pacientes que têm dores não cíclicas. Então isso é uma questão de importância. Outra questão é a duração. Ela precisa ter uma duração maior do que 6 meses. Por que uma duração maior do que 6 meses? Porque qualquer dor abaixo de 6 meses, eu vou tratá-la como se fosse uma dor de causa aguda. A diferença não é que ela seja aguda. Aguda é uma coisa que tu infere, que ela vai começar a ter a dor
e 2 meses depois do início da dor, ou 1 mês do início da dor, ou no dia do início da dor, ela vá procurar assistência. O problema é que na ginecologia, se eu for pegar principalmente dor pélvica, e se eu for pegar doença inflamatória pélvica, ou seja, infecção do ovário, das trompas, da cervix, do endométrio e assim por diante, essa da região pélvica como um todo, uma pelvoperitonite, isso é uma coisa que pode ser lenta. E em sendo lenta, eu não preciso chegar a 6 meses para tentar fazer o diagnóstico. Por isso, para que ela seja considerada crônica, para que eu infira que não seja uma DIP, doença inflamatória pélvica, e sim uma sequela da DIP, eu tenho que ter pelo menos os 6 meses. E tem que ser uma dor de importância o suficiente para fazer com que a paciente tenha interferido nas suas atividades diárias, portanto tem que interferir na vida da paciente, ou que faça com que ela busque tratamento. Portanto, a paciente que busca tratamento é uma paciente mais importante que aquela paciente que está em casa. E esse é o diagnóstico de dor pélvica crônica. Portanto, eu preciso ter esses padrões para eu dizer que uma paciente tem dor pélvica crônica. Quando eu boto esses padrões, o número de mulheres afetadas é muito grande, chega a 15% da população. E por isso nós estamos tratando de uma enfermidade que tem custos altíssimos para o sistema de saúde. Acaba sendo extremamente importante. E vamos deixar claro, a dor pélvica crônica interfere claramente na qualidade de vida dessas mulheres. Portanto, acaba sendo um assunto extremamente importante. Outro problema é que se a gente for pegar, é mais comum pegar no tipo de mulheres que eu botei na foto, mulheres relativamente jovens, ou seja, é raro em guriazinhas de 15 anos, é raro em mulheres na pós-menopausa, vai pegar um período áureo da vida dessas mulheres, e justamente por causa disso acaba sendo uma questão mais importante. Na ginecologia, ela se torna maior. Por quê? Porque ela é 10 a 20% dos encaminhamentos para locais secundários ou terciários, sendo a quarta causa de encaminhamento para ginecologistas especializados. Isso é uma estatística americana e vale também para a Europa, quando eles pegam unidades básicas que fazem os seus encaminhamentos. Regra geral, o pessoal em unidade básica tem dificuldade de atender pela necessidade de um exame especializado e, mais do que isso, pela necessidade, eventualmente, de uma estrutura hospitalar até para fazer procedimentos cirúrgicos. Então, acaba sendo uma causa importante de encaminhamento. O grande problema é quando a gente olha as consequências que entram também do ponto de vista epidemiológico. Ela é uma indicação grande de retirada do útero, de esterectomia e também de laparoscopias, sendo que das laparoscopias que a gente faça portopélvica, 1/3 delas a gente não encontra absolutamente nada. Portanto, acaba sendo uma coisa importante, porque aí vai contribuir também para o custo hospitalar e também para a morbidade dessas pacientes. O certo é o seguinte, que essas pacientes têm um histórico de um número maior de procedimentos cirúrgicos prévios. Portanto, eu tenho que imaginar que consequências dos procedimentos que elas realizaram, mais do que isso, a causa para os procedimentos que elas realizaram podem ter levado a um conjunto de sequelas que levem ao desenvolvimento de dor. Elas têm também, e esse é um problema, um aumento de sintomas somáticos, que não inclui só dentro da pelve. Então, frequentemente, são pacientes que são muito poliqueixosas. Ela tem dor na pelve, ela tem dor no braço, ela tem dor na cabeça, ela tem dor no pé, ela tem dor unha encravada e assim por diante. E por isso, a contra-transferência dessas pacientes muitas vezes é difícil. E aí ela tem uma coisa muito importante. Essas pacientes têm um histórico de abuso sexual que pode chegar até 40%. Portanto, não é uma coisa tranquila. Sempre que eu vejo uma menina que sofreu abuso sexual, eu infiro a possibilidade de que ela possa ter sequelas para o resto da vida. E sempre que a gente está avaliando uma paciente com dor pélvica crônica que tem a história de abuso sexual, eu sei que eu vou precisar do psiquiatra e que ainda por cima eu vou ter uma dificuldade maior de fazer o tratamento. Porque abuso é uma coisa que deixa sequelas, e são sequelas que muitas vezes são para o resto da vida. Além disso, eu tenho pacientes que têm alterações, a incidência de alterações psicológicas. E esse é um detalhe. Eu não sei se a alteração psicológica é causa da dor ou consequência da dor, mas a presença de alterações psicológicas em pacientes com dor pélvica crônica chega a 50%. Por isso, se eu for olhar a literatura europeia, eles recomendam que 100% das pacientes com dor pélvica crônica faça acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. E aí tem um problema.
Quando eu olho para essas pacientes, digo para vocês no slide anterior que 30% delas vão fazer uma vídeo sem qualquer achado, eu já posso imaginar que essas vão ser pacientes que vão estar buscando uma explicação orgânica para essa causa da dor. E se a gente não obtiver um diagnóstico claro, elas vão claramente achar que nós não buscamos o suficiente. Então esse é um problema da dor pélvica crônica, porque muitas vezes a gente faz todo um kit de exames e não fica capacitado para dar um diagnóstico. E, portanto, elas acabam fazendo uma conta-transferência ruim em relação a nós. Portanto, médicos que tratam de dor pélvica crônica têm que ter clara a primeira coisa. A investigação da dor pélvica crônica é um interesse. A gente tem um objetivo que dê certo. A gente não consegue garantir que a gente vai conseguir chegar no diagnóstico no final desse procedimento como um todo. E por isso é óbvio que essas pacientes vão ter sofrimento crônico, vão ter problemas familiares. Imagine o seguinte, essa paciente tem lá um marido, o marido quer ter relação, ela não quer, ela acaba fugindo, ela quer trabalhar, acaba não conseguindo trabalhar direito, porque ela tem dor, e portanto elas acabam tendo perda de emprego, incapacidade profissional, e interfere violentamente na vida dessas mulheres. E ainda por cima, como elas têm um histórico aumentado desde violência até cirurgias prévias, e elas vão ter que eventualmente fazer algumas cirurgias para tentar fazer o tratamento ou o diagnóstico, elas acabam tendo um aumento de complicações médicas. E pessoal, não é Munchausen, isso aqui é uma coisa real que muitas vezes tem uma causa orgânica, mas elas acabam sendo pacientes com complicações a maior. Por isso, é um assunto realmente importante. E vocês vão entender a dificuldade quando vocês olharem as causas da dor pélvica crônica. O grande problema da causa da dor pélvica crônica é que elas são múltiplas. Portanto, a investigação vai ter que obrigatoriamente ser múltipla. Independente do que eu fizer, eu vou ter lá um grupo muito grande de pacientes e vai variar de literatura para literatura que vão ficar completamente desprovidas de diagnósticos. Mas aí a gente cai num detalhe. Eu posso não fechar o diagnóstico da paciente. Eu posso deixar como um diagnóstico de exclusão. Eu posso dizer que é uma doença psíquica. Ok. Mas é muito importante que eu avalie ela da melhor forma possível. Porque o fato de avaliar para essas pacientes já traz um conforto, porque pelo menos ela foi vista por alguém que teve interesse em tentar chegar no diagnóstico dela. Bom, como eu disse para vocês, a gente tem um número muito grande de causas. Uma das causas que vocês ainda não tiveram em aula conosco e que vocês devem começar a ter contato com o termo é endometriose. O que é endometriose? Endométrio é aquela camada que vocês sabem muito bem que fica dentro do útero, que vai produzir não só a gestação virando descida, quanto produzir a menstruação. Portanto, ela cicla com o objetivo de produzir o efeito reprodutivo da paciente. Entretanto, aquele tecido endometrial deve ficar dentro da cavidade endometrial. Se eu tenho aquele tecido endometrial fora da cavidade endometrial, e, portanto, dentro da cavidade pélvica, ou no ovário, ou na trompa, ou algum ligamento, intestino, bexiga, ou até a distância, pulmão, assim por diante, eu tenho o que se define como endometriose. Portanto, a endometriose é a presença de tecido endometrial fora onde ele deveria estar. E é justamente isso que causa a dor, porque, afinal de contas, se eu tenho um tecido endometrial e eu tenho potencialmente a liberação de prostaglandinas para que ela faça a menstruação desse tecido endometrial, eu potencialmente vou ter dor, porque prostaglandinas causam dor. E por isso, quando a gente tem pacientes com dor pélvica crônica, frequentemente a gente pensa na possibilidade de endometriose. Outra hipótese importante são de aderências. E as aderências, vocês vão ver, eu vou falar especificamente, é uma coisa estilo Julio Iglesias. Às vezes sim, às vezes não. Portanto, elas podem ou não estar relacionadas, mas sem dúvida alguma, em alguns casos, elas vão estar relacionadas. E, portanto, elas têm que sempre estar no radar da nossa pesquisa, porque eu posso ter uma paciente com uma história positiva para a presença de aderências ou não. Detalhe, as aderências podem ou não serem causadas por endometriose, e em sendo eu passo a ter 2 fatores causais na mesma paciente. Outra questão extremamente importante é o cólon irritável. Vamos deixar claro, o órgão mais móvel que a gente tem intraperitoneal é o intestino. Ele faz todo o peristaltismo com o objetivo de levar o bolo fecal adiante. E o que acontece com o cólon irritável?
Muitas dessas pacientes têm alterações intestinais não diagnosticadas, que vão de tudo que vocês puderem imaginar, de doenças inflamatórias intestinais, a intolerância à lactose, passando por doença celíaca, passando por simplesmente péssimas dietas que levam à constipação. Portanto, muito frequentemente a gente vai precisar da ajuda de um proctologista ou de um gastroenterologista para nos ajudar no diagnóstico. E mais, a paciente com endometriose e aderências não está livre de ter um colo irritável, portanto as coisas vão sempre sobrepujando uma outra. E existe uma questão de uma dor muito mais de origem vesical, e portanto a boa anamnese vai nos ajudar nesse aspecto, que faz parte das grandes causas, que é a dor chamada de cistite intersticial, que é basicamente uma inflamação vesical crônica. Bom, vamos lá. Eles perceberam que a gente tem um conjunto grande de causas, né? E eles perceberam que 60% dos pacientes não têm diagnóstico, mas 40% delas têm causas múltiplas. E aí vocês claramente já entenderam nesse momento a dificuldade da patologia. Eu tenho uma paciente com múltiplas causas, com possibilidade de diagnóstico mais fraco e que ainda por cima tem uma associação psicológico-psiquiátrica importante associada ou história de abuso. E por isso, dor pélvica crônica se torna um assunto muito difícil de atender no consultório. Eu acho fácil do ponto de vista teórico, acho muito fácil de entender do ponto de vista teórico. Eu apenas acho muito ruim para os pacientes quando a gente enxerga a quantidade de eventos orgânicos, clínicos ou até psicológico-psiquiátricos e de história que envolvem essa doença. E, portanto, obviamente, eu vou ter problemas grandes para investigar esse caso. E a investigação sempre vai ter que buscar uma patologia orgânica, ela sempre vai ter que buscar uma dor que não seja necessariamente pélvica, mas seja uma dor referida na pelve. E a gente vai ter isso em vários casos, até dor osteomuscular. E eu vou sempre ter, junto com isso, a questão de personalidade de pacientes. Vamos entender uma coisa, pessoal. Muitas dessas mulheres, quando chegam no nível terciário para investigar a dor pélvica crônica, elas já passaram por um conjunto enorme de investigadores que investigaram meia boca essas pacientes previamente. Então elas já chegam para fazer o atendimento com uma outra transferência ruim em relação ao sistema de saúde. E por isso a gente tem que estar preparado para aguentar e muitas vezes para ouvir coisas que a gente não merece, porque absolutamente faz parte. E por que tudo isso? Porque elas vão ter uma alteração grande na qualidade de vida delas, elas vão ter uma psicologia individual, vão ter fatores sociais que a dor pélvica pode destruir com ela, inclusive com as experiências de vida dela. E justamente por causa de tudo isso, a gente vai precisar de uma abordagem multicausal, multifatorial e multiprofissional. Não tem ninguém que encaminhe mais para a investigação com outros colegas do que o especialista em dor pélvica crônica. A essa altura do campeonato, vocês já pegaram mais ou menos o espírito dos fatores de risco dessas pacientes. E também já pegaram o espírito de que eles vão ser múltiplos e vão ser complexos de ser avaliados. E por isso foram feitas meta-análises com um monte de estudo para definir os fatores de risco. São 48 os fatores de risco determinados por meta-análise. Eles são tantos que eles se tornam tão difíceis de saber os 48 de cor quanto fáceis de inventar um fator de risco relacionado. Porque basicamente quase qualquer coisa que possa produzir uma inflamação pélvica vai levar a fatores de risco. Então, pacientes claramente determinados como fator de risco: sangramento irregular, endometriose, doença inflamatória pélvica, aderências pélvicas, história de cesariana ou abortamento, violência sexual, nunca se esqueça da violência sexual, álcool ou drogas, que muitas vezes aumentam o risco de violência sexual, alterações psiquiátricas. E não briguem comigo, ansiedade e depressão é tranquilo, mas histeria está escrito claramente em trabalhos como causador de dor pélvica crônica. E as desordens múltiplas de somatização, aquelas pacientes que muitas vezes têm o que eu costumo chamar em ambulatório de dor pélvica crônica da síndrome da queixa flutuante. A gente consegue fazer o diagnóstico, consegue tratar e a queixa muda integralmente para seguir sendo avaliada. Por outro lado, tem fatores que não são tão relacionados assim com a dor pélvica crônica. E aí entra, por exemplo, o nível educacional, emprego, desemprego, estado civil, paridade, a duração do ciclo, aborto induzido, esterilização, infertilidade, varizes ou problemas psíquicos mínimos. Pessoal, vamos raciocinar comigo aqui. Todas essas coisas têm relação potencial. Eu posso acabar dentro da anamnese descobrindo isso
e jogar para a dor pélvica crônica. O que nós estamos tratando aqui quando a gente trata de meta-análise? É que não tem diferença. Então, para aquela paciente, o fato de ela ter tido um aborto induzido e ter, por causa do aborto induzido, ficado com uma alteração psiquiátrica que leva ela a ter a dor, é uma coisa, mas se eu jogo para a grande população, pode não ter importância. E, portanto, é esse o ponto primordial. Eu não estou dizendo que não é importante para aquela paciente propriamente dita, mas populacionalmente não tem diferença estatística. E aí entra, por exemplo, na paridade e na infertilidade. Por que isso? Porque pacientes inférteis, elas muitas vezes estão numa uma encruzilhada aqui. Ou ela vai tratar a infertilidade, ou ela vai tratar a dor pélvica crônica. E muitas vezes os tratamentos são antagônicos. Se for dar, por exemplo, um anticoncepcional para resolver o problema de uma dor cíclica dela, eu resolvo a dor cíclica, mas ela acaba não engravidando. Portanto, a gente tem uma dificuldade grande muitas vezes quando a infertilidade se contrapõe à necessidade que a gente tem de fazer o tratamento. Quando eu boto o slide que vocês não conseguem ler, é que eu disse para vocês, são tantas causas que vocês só precisam saber da existência delas e saber que elas têm múltiplos órgãos causadores e não necessariamente decorar um a um. Nós vamos tratar as causas mais importantes de dor. Por que nós vamos tratar? Porque essas a gente acaba sendo compelido a sempre investigar. Sendo que a investigação não precisa ser necessariamente uma avaliação por algum profissional ou necessariamente um procedimento cirúrgico ou qualquer coisa. Pode ser só embasada na anamnese. Mas a gente sempre tem que pensar nas possibilidades. Até aqui tá tranquilo, pessoal? Sim. Tá, vocês estão me ouvindo, tá tudo bem, porque tá tão silencioso tudo. Então vamos lá. Endometriose. Quando eu falei endometriose lá no início, eu já expliquei para vocês o que é. É a presença de glândulas endometriais fora da cavidade endometrial. E aí, por que eu botei essa relação onde eu tenho pacientes com dor pélvica crônica sem dor, pacientes com endometriose sem dor, essas existem. Eu tenho pacientes com dor pélvica crônica, DPC, sem endometriose, essas também existem, mas eu tenho, sem dúvida alguma, uma região de intersecção. Eu vou ter pacientes com endometriose e com dor pélvica crônica. Como é um dos 4 principais fatores, eu sempre vou ter que pensar na possibilidade. A dor da endometriose, vocês vão ver depois, ela vai variar conforme o tipo, a localização e conforme a gravidade da doença. Isso, a endometriose acaba sendo tão importante que ela é um capítulo isolado. Você tem que ter uma aula só sobre a endometriose. O maior problema é que quando a gente avalia a população grande, a gente não tem uma prevalência de endometriose necessariamente maior do que nas pacientes sem dor. E vocês vão ver isso quando vocês forem fazer uma cesárea numa paciente que estava grávida, que não tinha nada e tal, e vocês encontrarem foco de endometriose. Quando a gente for fazer uma ligadura de trompas em pacientes totalmente assintomáticos, que tiveram 5 filhos e tem lá um foco de endometriose. E por isso, mesmo sendo uma causa importante, eu não posso necessariamente dizer que a paciente que tem endometriose vai ter a dor. O certo é o seguinte, nos casos mais graves, essa relação entre dor pélvica e endometriose é mais óbvia. Isso é perfeitamente fácil de entender. Por quê? Porque quando eu tenho uma pelve bloqueada completamente por endometriose, é fácil de eu imaginar que eu vou ter uma dor pélvica crônica. Se eu, porventura, tiver apenas alguns focos que produzem prostaglandina, eu vou ter uma associação com dismenorreia. O que é dismenorreia? É a dor da menstruação. E, portanto, é perfeitamente razoável imaginar que pacientes com endometriose venham a ter dismenorreia. E dispareunia, que é a dor na relação sexual. E, pessoal, é importante vocês saberem que a dispareunia, ela tem mais de um tipo de dispareunia. Ela é dividida entre dispareunia superficial e dispareunia profunda. E, obviamente, ela pode ser mista, mas o que importa é a superficial e a profunda. Vamos traduzir o que é uma dispareunia superficial para vocês. É uma paciente que, quando vai ter a relação, ou ela não tem libido, portanto, como ela não tem libido, ela não lubrifica e a penetração é difícil,
ou ela tem libido, mas tem algo na vagina que a impeça de fazer uma boa penetração. Ela é uma paciente de mais idade, está na menopausa, tem atrofia genital. Ela é uma paciente jovem, mas tem uma vulvovaginite e daqui a pouco ela tem ardência na relação. Ou ela é uma paciente jovem, teve lá uma batolinite, destruiu as glândulas que fazem a lubrificação e acaba tendo uma dificuldade de penetração. Ou ela é uma paciente jovem e que tenha lá uma coisa chamada vaginismo. O que é o vaginismo? Eu vou falar melhor para vocês, mas é uma contração vaginal espontânea que impeça a entrada. Ou não, um paciente que não gosta do cara, está tendo uma relação forçada, e ela pode ser do estupro à relação consentida, mas sem ter o desejo, sem ter o libido, sem ter aquela fase inicial da relação, que é a excitação, no qual a manifestação orgânica é a lubrificação. Ou ela pode ter tudo isso, e ela teve um câncer de colo, fez uma irradiação, e portanto ela tem uma vaginite actínica que impeça a penetração. Portanto, todos esses casos vão ser pacientes que vão ter, independente de ter desejo ou não, ela vai ter uma dificuldade na penetração superficial. O que é a dispareunia profunda? A dispareunia profunda é o seguinte: o paciente está lubrificado, ela está afim, o cara é um cara legal, se dá bem e tal, a penetração é fácil. Só que quando bate lá no colo do útero e traciona o ligamento, essa tração de ligamento produz dor. Portanto, ela é uma coisa muito mais interna. Ela pode estar relacionada, como vocês estão vendo, na endometriose, mas a doença inflamatória pélvica, há uma relação de conteúdo continente. Daqui a pouco o indivíduo tem um pênis avantajado, a mulher tem uma mulher um pouquinho mais curta, daqui a pouco ela tem alguma aderência, tem um útero retroverso, tem um útero miomatoso, tem um tumor ovariano, portanto é uma coisa mais interna. E, portanto, a dispareunia na endometriose é muito mais uma dispareunia profunda do que uma dispareunia superficial. Vocês entenderam bem isso, pessoal? É muito importante, porque quando a gente fala de dispareunia pélvica crônica, é fundamental diferenciar ambas. Portanto, vocês não podem sair daqui com dúvidas. E é óbvio que eu posso ter a paciente que tem a dupla. Ela tem dificuldade para penetrar e quando penetra, dói profundamente. Isso é outra coisa. Aí a gente cai nas aderências. Você sabe o que é as aderências, né? As aderências são aquelas finas ligações que se fazem por um processo inflamatório que levou à liberação de fibrina dentro da pelve, no caso específico que nós estamos tratando, por serem aderências pélvicas. O problema das aderências é que elas têm relação, só que dependendo da literatura, ela vai dizer o seguinte, que só as finas têm ligação, porque elas são tracionadas. Daí outra literatura vai dizer, não, só as firmes são relacionadas, porque as firmes mantêm os órgãos presos na hora da penetração e, portanto, dói mais. Entretanto, eu tenho trabalhos antigos, é verdade, demonstrando que não tem nenhuma relação entre uma coisa e outra. Portanto, vamos deixar claro, as aderências pélvicas, elas têm relação, as meta-análises mais novas mostram que ela tem, só que é muito difícil eu estabelecer necessariamente para aquele indivíduo, paciente, que está fazendo uma videolaparoscopia, qual é a importância daquela aderência. Só que assim, ó, vocês vão pegar a minha treta agora. Eu estou operando a paciente está lá morrendo de dor. Eu encontro uma microaderência de um lado para o outro, eu desfaço essa aderência. Na hora que eu vou contar para a paciente, eu digo que eu tirei uma causa maior de dor, porque eu tenho base de literatura para isso, e porque, como parte dessa dor é psicossomática, como parte dessa dor ela precisa ter a certeza de que fez alguma coisa e tinha uma causa orgânica, não faz mal a gente reforçar a importância da cirurgia feita. O certo é o seguinte: a dor da aderência pode ser relacionada à relação sexual, porque eu tenho atração de ligamentos, ou atração de intestino, de bexiga, de reto, ou seja, do lado que for, no momento da mobilização do colo do útero com a relação. Eu posso ter uma dor relacionada ao exercício físico, muitas pacientes, e não é que necessariamente o exercício físico de carregar peso, aí é uma dor mais lombosacra, lombar principalmente, mas é o exercício físico propriamente dito, quando ela vai fazer alguma coisa, ela sente a dor. Ou de movimentos bruscos, o paciente vai levantar da cadeira e sente dor. Sempre que ela tiver alguma coisa como essa, a gente vai pensar em aderências e nesse momento ela vai ser uma candidata a fazer uma videolaparoscopia. Bom, por que uma mulher pode ter aderências? Pessoal, eu já falei para vocês da importância, não sei se falei para vocês, mas tudo bem, vou falar agora da importância. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntaram como investiga aderência pélvica. Isso nós vamos chegar lá, mas como eu estou com a tela inteira, eu não enxergo a tela, né? Mas se investiga aderência da seguinte forma: se investiga aderência fazendo uma videolaparoscopia.
Então, a primeira coisa que eu tenho que ter a hipótese diagnóstica. Feita a hipótese diagnóstica e afastada outras hipóteses, eu vou para uma videolaparoscopia. Você sabe o que é uma videolaparoscopia? É um exame barra cirurgia, que eu vou entrar com câmera e vou olhar. Se eu tiver lá dentro uma aderência, eu vou fazer a lista dessas aderências. Basicamente essa a ideia. E essas aderências têm causas. Uma das principais causas, e isso que eu vou falar para vocês é uma coisa super importante, é a doença inflamatória pélvica crônica. Vamos lá, pessoal. O que é doença inflamatória pélvica? É quando eu tenho, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente uma infecção que começa no colo, pode pegar o endométrio, pode pegar as trompas, ovário, pélvico, e essa doença, regra geral, uma infecção polimicrobiana com uma base de uma DST, sendo que o topo da cadeia alimentar do causador da DIP é a clamídia. E por isso o CDC recomenda que todas as pessoas, mulheres jovens, com vida sexual ativa, entre 15 e 25 anos, pelo menos, faça investigação para clamídia estando assintomática. E meninas, isso vale para vocês. Por quê? Porque tu pode ter uma clamídia totalmente assintomática, mais de 95% dos casos das clamídias o são, mas ela está produzindo essa lesão. E essa lesão vai levar ao desenvolvimento de aderências que vão acabar levando mais tarde, desde a infertilidade até a gestação. A segunda causa, obviamente, é a endometriose, porque no momento que eu tenho endometriose, eu posso ter a dor da endometriose produzida só pela liberação de prostaglandina do ponto de vista local. Mas pensem bem, se eu estou tendo uma reação inflamatória num local que é completamente fora do que eu deveria ter, é óbvio que o organismo pode fazer o seguinte, pode mandar o epíplon lá para tentar bloquear esse processo. E no momento que eu tenho o epíplon bloqueado ou qualquer desenvolvimento próprio por fibrina de uma aderência, eu posso ter um aumento da dor. Portanto, como eu disse, eu vou ter pacientes que têm endometriose e têm dor pélvica, e tem pacientes que têm endometriose e têm aderências, porque as coisas andam juntas. E justamente por causa disso, quando a gente faz a vídeo, a gente resolve as duas coisas. Outra questão é que eu posso ter uma paciente que não tenha nada a ver com isso, mas ela teve lá uma cirurgia prévia para outra coisa. Pode ser uma colecistectomia. E ela pode ter uma apendicite. E o que vocês estão vendo aqui, essa imagem é bem clara. Olha só, eu tenho útero, reconheço que isso aqui é a esquerda, tudo bem. Vamos fingir que a paciente eram sítios inversos ou que ela teve uma apendicite que ela ficava sempre deitadinha para a esquerda, tudo bem. Mas isso aqui que vocês estão vendo, olha só, é uma aderência fina, mas de grande extensão, que vai lá de baixo, não estou enxergando direito, mas potencialmente do reto até o fundo uterino. Imaginem esse útero quando for mobilizado numa relação sexual. Pode doer aqui, e em doendo está definida a causa. E isso pode ter sido causado por uma cirurgia, por qualquer coisa que ela tenha feito, especialmente o processo inflamatório, por isso a apendicite. Detalhe, pessoal, não precisa ter cirurgia ou apendicite para ter isso. O paciente pode simplesmente ter isso como sequela de uma doença intestinal inflamatória crônica, as mais importantes, Crohn e colite ulcerativa, e ela nem saiba disso. Ela nem tem a informação de que ela tenha tido isso, porque ela pode ter passado a vida inteira sofrendo com a doença de Crohn, colite ulcerativa, sem necessariamente ter o diagnóstico. Por isso, já repeti pela terceira vez, a gente vai precisar de um proctologista para nos ajudar nesse negócio. Bom, voltando para a questão do tratamento. Quando eu tenho... O objetivo é fazer a videolaparoscopia. Vocês estão vendo aqui, ó, fundo de saco posterior, aqui o ligamento útero-ovariano, aqui tem a trompa, ali é um restinho do ligamento redondo, isso aqui é o ligamento largo. Mas eu tenho aqui, ó, o epíplon com uma aderência fina no fundo de saco posterior. Aqui tem uma outra aderência muito próximos do lugar onde vem a inervação do útero, que é pelos úterosacros. E, portanto, é o seguinte, eu entro nessa paciente aqui, desfaço essas aderências e, potencialmente, eu melhoro a vida dessa paciente porque eu solto a pelve dela. E tem uma melhora de 60% a 90% dos casos. Por outro lado, o meu problema com isso é o seguinte, é que muitas vezes as aderências são tão grandes, tão extensas,
que a cirurgia é mais perigosa do que o potencial benefício. Porque aí eu tenho uma cirurgia extremamente fácil, que faz em 10 minutos está resolvendo o problema da paciente. Às vezes as coisas são muito graves, é uma pelve tão bloqueada que eu, para fazer uma cirurgia como essa, que eu não tenho nenhuma garantia de que ela vai, após a cirurgia, não refazer todas as aderências, eu posso matar a paciente. Ela pode fazer uma fístula urinária, ela pode fazer uma fista entérica, ela pode simplesmente fazer uma lesão de reto e as coisas vão se complicar. Portanto, sempre a gente vai ter que fazer uma avaliação de risco-benefício. Mas quando os casos são tranquilos, quando a técnica cirúrgica é adequada, quando o material é adequado, não tenha dúvida, vale a pena operar essas pacientes. Outra coisa importante, como eu disse para vocês, é a doença inflamatória pélvica. Das 14% das mulheres ao longo da vida vão ter DIP. Meninas, 14%. Portanto, eu posso afirmar que alguma de vocês, em algum momento, vai ter tido uma clamídia ou um gonococo, mas principalmente clamídia positiva. Por isso, triem, porque dessas 30% vai acabar desenvolvendo dor pélvica crônica. E acaba sendo o mesmo processo, por aderências, né? Então, façam o rastreio, sempre façam o rastreio, para evitar destruir uma pelve dessa forma. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho uma trompa normal, tranquila, e aqui eu tenho a trompa direita dela, na verdade, se começar o exame de trás, aqui eu tenho a trompa esquerda dela, mas ela tem um hidrossalpinge, tem um conjunto de aderências, tem uma aderência completa das fímbrias ao ovário, e essa paciente pode fazer da ectópica à infertilidade. Portanto, isso é muito importante. O certo é que elas podem ter uma dor difusa na pelve, pode dar inclusive pelvoperitonite, pode dar inclusive uma dor que vai até o umbigo em termos de dor, e mais dispareunia e dismenorreia. Dismenorreia é fácil de entender, porque quando ela for fazer uma menstruação retrógrada, que todas as mulheres fazem um pouco, cai para dentro desse processo inflamatório, dilata ainda mais essa trompa e, portanto, dói. No exame físico é fácil diagnosticar essas pacientes. Quando a gente vai tocar essas pacientes, elas caracteristicamente têm uma dor à mobilização do colo. Se elas tiverem, hoje em dia, cientificamente, é perfeitamente aceito que a gente faça o esquema de see and treat. Não precisa nenhum exame, trata a paciente, porque o benefício é maior do que o risco. Entretanto, como eu disse, em mulheres assintomáticas, se fique na dúvida, um rastreio para DSTs acaba sendo útil. O tratamento vai ser específico conforme a situação da paciente. Por quê? Porque se a paciente tiver uma doença mais leve, ela pode fazer só o uso de antibiótico. Mas se for uma situação mais grave, no caso de desenvolvimento de abscesso tubovariano, uma coisa mais grave, especialmente pelvoperitonite com pus, uma ruptura do abscesso tubovariano, a gente vai acabar levando ela para um procedimento cirúrgico, e muitas vezes são procedimentos cirúrgicos muito agressivos. Então isso é extremamente importante, por isso que vale a pena a gente sempre pensar. Aí nós vamos cair na névoa que a gente tem em termos de dor pélvica crônica. E vou explicar por quê. O que são varizes pélvicas? Varizes pélvicas são a dilatação daquelas veias, principalmente que vêm pelo ligamento infundíbulo pélvico e ligamento largo, e que são facilmente identificáveis por ecografia. O problema é que ele é uma causa aceita de dor pélvica crônica, mas ele não é um fator de risco tão claro para a dor pélvica crônica. Se for dizer assim, esse cara é louco, tem que prender o cara. Não, não é isso. É que a incidência de varizes pélvicas diagnosticadas é tão maior do que as pacientes com varizes pélvicas sintomáticas, que é melhor dizer que é um fator não relacionado diretamente. Mas o que importa? Elas são, sim, causadoras de dor pélvica crônica. O sintoma que essa paciente tem é essencialmente uma sensação de peso e uma dor ao exercício. Mas olha a diferença da dor da varize pélvica para a dor da aderência. A dor da aderência é muito mais uma dor como se fosse uma fisgada, como se fosse uma cólica, enquanto a dor da varize pélvica é mais uma sensação de peso na pelve. E tem lógica, eu vou ter lá um encharcamento da pelve com mais sangue, porque eu vou ter uma ectasia da veia pélvica, de qualquer veia pélvica. Tá? É muito comum quando a gente vai fazer, por exemplo, uma laparoscopia para fazer uma LT, a gente encontrar ligamentos largos que são puras varizes, em pacientes completamente assintomáticas. Então isso aqui vai ser muito mais importante na paciente sintomática. E aí vem a questão, quando é que a gente trata?
A gente só vai fazer o tratamento quando a paciente tiver o diagnóstico de hidropeil crônica e vier com isso, tiver uma história compatível. Essa é a questão mais importante. E por que isso? Porque o tratamento, ele pode ser um tratamento muito agressivo. Mesmo o tratamento farmacológico, que é com medroxiprogesterona, sempre em altas doses, de 20 a 40 miligramas por dia, para atrofiar mesmo a pelve, para produzir um bloqueio ovariano, quase levando ela para uma menopausa, de tanta progesterona que ela vai ter. E por isso funcionam os agonistas do GnRH, que vão deixar essa paciente com uma pseudomenopausa. Ela vai dar a impressão de que não tem mais hormônio. Funcionam, mas especialmente os agonistas têm muito mais para-efeitos do que o potencial benefício, especialmente para pacientes pouco sintomáticas. Essas pacientes vão se beneficiar de psicoterapia, pessoal, porque não se esqueçam, eu posso ter a varize pélvica, ela aparece no diagnóstico orgânico, mas muitas delas não vão ter, não vai ser a varize pélvica causador da dor. E aí eu posso ter o tratamento cirúrgico, que funciona melhor, mas é extremamente invasivo, é a embolização venosa, e aí a gente cai nas histerectomias. Pessoal, a histerectomia para varize pélvica só funciona se for uma pan-histerectomia, ou seja, eu tenho que tirar os ovários junto. Se eu só tirar o útero, as mesmas veias que estão causando a dilatação e a sensação de peso vão permanecer. E aí é o problema. Se é uma paciente... Oi? Temos outra pergunta. Oi. O tratamento Fala. de varizes pélvicas interfere em varizes de membros inferiores? Não interfere, porque as causas são completamente distintas. Se a gente for olhar, a gente está botando a paciente na menopausa, não tem nada a ver com a compressão que essa paciente tem lá nos membros inferiores. Tem uma outra coisa interessante disso, é o seguinte, que regra geral vai ter varize pélvica a paciente que engravidou. Quando ela é engravida, vocês viram lá naquela aula de fisiologia da gestação, ela aumenta a pressão sobre as veias inferiores todas, inclui lá a hemorroida e dá o edema e dá a varize. A grande diferença é que as veias de ligamento largo que ficam em volta do útero são veias que elas basicamente são assintomáticas, porque elas não dão edema no membro inferior, porque elas estão dentro da pelve, e elas não dão a sensação de dificuldade ao evacuar, porque elas não estão no ânus. E justamente por isso, elas não têm, o tratamento é completamente diferente. Eu não vou ligar essas varizes, eu não vou retirar essas veias, que é o que o pessoal faz, por exemplo, para hemorroida ou para varize de membro inferior. O tratamento basicamente é botar a paciente na menopausa para, olha só, reduzir o fluxo de sangue para dentro do útero. O objetivo é esse, é completamente diferente, por isso não tem nada a ver. E por isso o tratamento, quando é cirúrgico, é um tratamento agressivo, assim, de embolização ou panhisterectomia. Ficou claro? E o diagnóstico tu faz como, prof? Aqui eu mostrei para vocês, ó. Dá para fazer até por tomo, dá para fazer por angiotomo, mas a principal forma de fazer é por ecografia. A videolaparoscopia também diagnostica, mas o rastreio sempre vai ser feito por ecografia. Aquilo ali é um Doppler, não precisa nem Doppler, consegue enxergar fácil a varize pélvica, porque elas são grandes, tá? As varizes são varizes assim, às vezes tem 1-2 centímetros de diâmetro, elas são muito fáceis de serem vistas. Os ecografistas não perdem, o diagnóstico é bem simples mesmo. Obrigada. Síndrome do ovário remanescente. Pessoal, é o seguinte, tu vai lá e faz uma panhisterectomia. E quando tu faz a panhisterectomia, tu tira o ovário, né? O problema é que se tu não tirar 100% do ovário, na ausência do ligamento útero-ovariano, ele simplesmente pode entrar para dentro do reto peritônio. E como tem um rastinho de ovário, ele vai ciclar, então ele vai fazer um cisto. Quando ele fizer o cisto e ele ciclar, ele não só vai liberar prostaglandina no peritônio, como ele vai distender o peritônio e, portanto, dói. A característica da síndrome do ovário remanescente é uma dor cíclica em paciente panhisterectomizada, que ela não deveria ter. E o tratamento é muito complicado. Quando tu bloqueia esse ovário até ela entrar na menopausa, ou tu vai fazer o seguinte, tu vai conviver com essa dor, ou se tu for buscar esse ovário, tu vai ter que fazer uma cirurgia retroperitoneal, que é quase uma cirurgia oncológica, porque ele fica perdido lá no reto peritônio e é difícil de achá-lo, porque às vezes são muito pequenos os ovários em reto peritônio. E aí a gente cai para a síndrome do intestino irritável, que eu já falei para vocês a importância. 50% a 80% das mulheres com dor pélvica crônica têm síndrome do intestino irritável. E olha só que interessante.
Por que é difícil fazer o diagnóstico? Porque as mulheres têm caracteristicamente mais alterações intestinais do que os homens, especialmente constipação. Qualquer mulher sabe disso, qualquer cara que convive com mulheres sabe disso. Isso é uma coisa mais complexa para as mulheres. E para definir o que é a doença sendo do intestino irritável versus o que é, entre aspas, a fisiologia dela de ter uma constipação maior ou dificuldade para ir aos pés, fica difícil. O certo é que se ela está no ambulatório de dor pélvica crônica, essa tem que obrigatoriamente ser uma das principais coisas a ser investigadas, porque ela frequentemente corre sozinha, sendo ela a causa da dor pélvica crônica, ou associada às outras infecções. Uma coisa importante, em pacientes de idade mais alta, onde as questões de DIP caem, porque ela tem menos parceiros, ou porque a questão de endometriose cai, porque ela entra na menopausa e atrofia os focos, e porque as aderências, muitas vezes, ela tem há tanto tempo que já não produzem diferença, vai aumentando a incidência do intestino irritável. Portanto, quanto maior for a idade da paciente, maior é a possibilidade do intestino ser o causador da dor. E aí vem um dos graves problemas. Quando a gente faz a esterectomia, eu disse lá no início para vocês que é uma das principais causas de esterectomia, chega até 12%, 15% de esterectomia só por causa da pélvica, é um problema. Porque eu posso, quando eu faço a esterectomia, eu posso piorar uma das principais causas de dor pélvica crônica, que é o intestino irritável. E por isso, quando a gente for fazer um trabalho científico analisando amplamente, não individualmente, a esterectomia não é considerado um bom tratamento para a dor pélvica crônica. Eu costumo dizer que a esterectomia é boa para resolver o problema do médico, porque no momento que tira o útero da paciente, ela deixa de ser uma paciente ginecológica, está resolvido o problema. O grande galho é o seguinte, é que ela continua com as causas de dor, se a dor for intestinal. E eu vou acabar muitas vezes perdendo inclusive o contato com essa paciente. Ele é um distúrbio funcional, vocês sabem bem, que não tem um achado orgânico. O certo é que é uma sensibilidade visceral aumentada e ela tem uma dor à distensão abdominal, por isso a vinculação dela com alterações de dieta e de constipação. O tratamento, portanto, é sempre dado pelo proctologista, não é a gente. Mas o tratamento principalmente é a dieta. E pode, isso é importante, pessoal, tem medicações antiespasmódicas e tal, que nós ginecologistas não devemos usar, porque primeiro ela tem que fazer o diagnóstico, até para afastar uma doença inflamatória intestinal. Portanto, é uma coisa que eu não faço tratamento. Mas sempre passa pela psicoterapia. Não esquecendo, as causas são múltiplas e eu posso ter uma magnificação de um sintoma. Bom, cistite intersticial. Essa, para mim, é a causa mais negligenciada de dor pélvica crônica no Brasil, pelo menos. Por que isso? Porque eu caminho muito paciente para investigação com o urologista e, regra geral, eles não fazem cistoscopia. Ela precisaria fazer uma cistoscopia para fazer o diagnóstico da cistite intersticial. E o problema nosso é o custo, a dificuldade de conseguir cistoscópio, bloco, anestesista e assim por diante. O exame físico ele pode ser totalmente normal ou pode ter uma dor à palpação do trígono, isso é coisa bem para os urologistas, eles sabem o que fazer. Existem tratamentos, mas os tratamentos clínicos, dimetilsulfox, intravesical, é feito pelo urologista, e polisulfato sódio de pentosano oral eu nunca utilizei, porque eu sempre deixo isso para os urologistas fazerem. Outra coisa muito importante é que, como eu disse, as causas são múltiplas de dor e eu posso ter dor miofacial. Ela pode ser desde a fibromialgia, que a gente tem tido um aumento de diagnóstico, a dor miofacial, o exame físico vai nos levar um pouco a isso, e tende a ser uma dor mais superficial que profunda, e as dores musculoesqueléticas ou neuropáticas são muito importantes. Portanto, especialmente com aquelas pacientes cuja dor é uma dor referida para a pelve, é uma dor cuja origem está na região lombar primordialmente, aquelas dores clássicas de compressão neurológica. Essas pacientes vão ter que ser avaliadas por um neurologista ou por um ortopedista especialista em coluna para fazer uma avaliação mais adequada. Um único segundinho aqui, chegou minha filha aqui. Fala, fofa. Estou dando aula. Tem alguma urgência, não? Então tá. Vamos seguir aqui. Só a gente está no abuso. Abuso sim é uma coisa realmente grave. Como eu disse para vocês, 40% ou 60% das mulheres que foram abusadas em algum momento da vida, especialmente na infância, vão ter dor pélvica crônica, mesmo sem nenhuma causa orgânica. Ela não precisa pedir, ela não precisa ter nada.
Isso só reforça o fato de que a alteração psiquiátrica produzida pelo abuso ou a alteração psiquiátrica em si tem a ver com o desenvolvimento da dor. E por isso é muito mais do que um crime, porque é uma incidência muito alta de uma sequela de longa data para uma paciente que a gente não vai conseguir encontrar o diagnóstico dela. Portanto, realmente é uma situação muito complicada. Não esqueça, gineco, como regra, tem uma condição pior de fazer o diagnóstico de pacientes que tenham dor por abuso. Então, a gente sempre precisa associação com psicologia ou psiquiatria para que eles possam nos ajudar nesse momento, porque é uma coisa extremamente difícil de ser levada. E a sexualidade, pessoal, é outra coisa muito importante. Pensem comigo. Eu posso ter as duas coisas. Eu posso ter a paciente que tem uma sexualidade boa, mas porque ela tem uma dor pélvica, a relação para ela é ruim. Então ela acaba tendo uma piora da sexualidade dela por causa do fato de que quando ela for ter a relação, dói. Mas eu posso ter o caminho inverso. Eu posso ter a paciente que usa a dor pélvica como uma justificativa para não ter relação sexual. E como a gente não sabe exatamente se isso é uma causa ou consequência, é um assunto extremamente importante para nós. Dessa forma, muitas pacientes com dor pélvica a gente caminha para um ambulatório específico de sexualidade. Eu tenho a sorte lá na HPV a gente ter isso, porque aí o pessoal consegue avaliar para nós. E sim, muitas vezes a própria sexologista resolve esse assunto para a gente. Uma das principais causas de dor, especialmente de dispareunia superficial, é o vaginismo. E o que é o vaginismo? Eu tinha dito para vocês antecipadamente lá como causa de dispareunia superficial. Então, claramente, o vaginismo causa dispareunia superficial. O que é? Ele é um espasmo involuntário dos elevadores do ânus. Então, quando a paciente vai ter a penetração, simplesmente ela faz uma contração tão grande dos elevadores do ânus que ela inviabiliza a penetração. Ou até ela viabiliza, mas é uma penetração dolorosa, porque é quase, entre aspas, por favor, entendo o que eu vou dizer, um estupro, uma relação forçada, porque a paciente está contraída. E aí ela acaba lacerando, muitas vezes sangrando, dói a vagina. Conclusão da história, pessoal. O vaginismo é uma coisa extremamente importante, porque dificulta em muito as relações sexuais. A gente tem pacientes que tu não consegue simplesmente fazer um exame de toque, ela tem uma contração forte demais. Imagina uma relação sexual. A principal causa disso é psicogênica, que vai de tudo que vocês puderem imaginar, do estupro na infância, a formação da paciente, o medo da sexualidade, as dificuldades de enfrentar a própria sexualidade. E por isso o tratamento é um tratamento maravilhoso para sexologistas. Para vocês terem ideia, os sexologistas dizem que tratar vaginismo é uma barbada, eles tratam com a mão, porque só no blá blá eles conseguem resolver. Mas existem hoje exercícios perineais que são feitos com auxílio de fisioterapeutas especializados em vaginismo, em sexualidade, que funcionam muito bem, muito bem. E eles utilizam com muita frequência o que a gente chama de dilatadores vaginais, que eu botei para vocês aí verem. Os dilatadores funcionam da seguinte forma: ela começa, ela mesma, em casa, introduzindo o dilatador bem fininho. E ela deixa aquele troço ali dentro. E aí, no início, ela apanha um pouco, mas ela vai se acostumando. Depois, ela vai trocando por um dilatador mais largo. E aí ela vai facilitando a penetração com mais largo. E vai para o mais largo, mais largo, mais largo. E eles são progressivos em tamanhos, de forma que ela vai se adaptando a isso. Como a causa principalmente psicogênica, ela claramente consegue se autotratar se ela tiver um interesse, mas obrigatoriamente isso passa por um conjunto de coisas, até na presença de uma relação estável, de um parceiro que seja compreensivo, porque é um processo que é muito eficaz, mas ele tem que ser obtido, ele não é necessariamente rápido o tratamento, mas a eficácia do tratamento para vaginismo é muito grande. Bom, pessoal, a gente cai para a questão da sexualidade, exatamente a mesma questão dos fatores psiquiátricos. A gente não sabe, na verdade, se eles são causas ou consequências da dor pélvica crônica. As duas coisas são perfeitamente viáveis e é igual à sexualidade nesse aspecto. Eu posso ter a paciente que, porque tem uma alteração psiquiátrica,
tem a dor pélvica como uma complicação da sua alteração psiquiátrica, e, portanto, qualquer sentimento que ela tem, ela magnifica. Como posso ter a paciente que, porque tem dor e interfere com as atividades, acaba tendo uma alteração psiquiátrica, principalmente depressão ou ansiedade. Então, é muito fácil de fazer a relação entre um e o outro. Difícil saber quem é que veio primeiro. Apesar de que na galinha ou ovo é a coisa mais fácil de ver quem veio primeiro. Tá? O certo é o seguinte, a relação também ela é muito, ela varia muito de paciente para paciente. Então, eu posso ter pacientes com doenças orgânicas muito graves, paciente tem câncer de colo e não tem dor. E eu também posso ter pacientes com doenças extremamente leves, especialmente endometriose e uma dor debilitante. Sempre que eu tiver uma incongruência entre achados clínicos e queixa, eu vou ter que pensar de maneira mais importante, apesar de eu sempre pensar, na possibilidade de ter uma doença psicológica ou psiquiátrica associada. E a gente vai sim precisar fazer uma abordagem de terapia com essas pacientes. Bom, com fatores sociais, a gente não tem uma questão de classe social determinada a isso, ou o lugar onde ela mora, ou a situação, a gente não tem muito o que fazer do ponto de vista disso. Cabe, pessoal, se a gente está falando sobre dor pélvica crônica, a gente entrar num assunto que pode ser importante para vocês, que é a dismenorreia. Vocês viram lá que a dismenorreia faz parte das dores pélvicas, só que a dismenorreia caracteristicamente é uma dor cíclica, é uma dor que ocorre à menstruação. Então, de alguma forma, dependendo da literatura, ela se descola da dor pélvica crônica. Perceberam isso, né? Se eu for pegar pela COG, ela não é dor pélvica crônica. Mas a dismenorreia é importante igual. Eu não vou tratar como dor pélvica crônica, eu vou tratar como dismenorreia. Então, a definição de dismenorreia é aquela dor que ocorre na menstruação. Ela tem perfeita lógica, né, pessoal? Porque a cascata da menstruação inclui o mecanismo do ácido araquidônico e liberação de prostaglandina. E se inclui a liberação de prostaglandina, é perfeitamente razoável que eu vá ter dor, já que a prostaglandina é o mediador da dor e do processo inflamatório. Então, basicamente, a menstruação é um processo inflamatório, portanto, ele pode doer. É óbvio que ele não precisa doer, porque isso sempre vai variar de paciente para paciente. E ela pode ser primária ou secundária. E essa é uma coisa vital. O que é a dismenorreia primária? A dismenorreia primária é basicamente, não é que ela não tenha causa. O pessoal diz assim, a primária é quando não tem causa e a secundária é quando tem causa. Não. A primária é quando ela começa muito precocemente, entre 1 a 2 anos após a menarca. Portanto, é a mulher que tem uma sobressensibilidade à sua prostaglandina endógena desde muito cedo. Portanto, ela tem aquilo como uma causa própria. Por que tem que ser precoce? Porque ele não tem necessariamente uma causa orgânica, é uma hipersensibilidade. Uma coisa boa é que, caracteristicamente, depois da primeira gestação, diminui. E isso é uma coisa estatística, a gente não tem como tirar a estatística de um fato verdadeiro. O que importa é que essas meninas que começam a ter cólicas muito precocemente, portanto, não se esqueça, até a menarca lá com 11 anos de idade, com 12, 13, ela tem que sair do colégio porque ela está com dor. E ela faz isso sucessivamente. A gente precisa tratar. E o tratamento que melhor funciona é a utilização de anticoncepcional, porque obviamente os anticoncepcionais, vocês sabem bem, atrofiam o endométrio, reduz a quantidade de prostaglandina em nível endometrial para levar a uma menstruação maior e, portanto, acaba controlando, além do que nós podemos usar um anticoncepcional contínuo, tentando bloquear a menstruação por completo. Os anti-inflamatórios não esteroides, eles podem ser utilizados porque, obviamente, eles interferem na síntese de prostaglandina e reduz a dor. O problema é a utilização crônica por longos períodos. Não esqueça, os pacientes são jovens. Eu vou utilizar durante 10 anos anti-inflamatório não esteroides. Ela vai começar a ter os parefeitos cardíacos e renais, principalmente da utilização de anti-inflamatórios. Ela não vai ter efeitos gastrointestinais, porque elas são muito jovens, mas de qualquer forma, eu prefiro muito mais utilizar o anticoncepcional, porque eu junto a vantagem da contracepção junto com isso, do que ficar utilizando cronicamente anti-inflamatório não esteroide. E eu tenho a dismenorreia secundária, esta sim, secundária a alguma coisa, principalmente a endometriose. Não se esqueça que a endometriose é a causa clássica de dor pélvica, ela dá dispareunia, dismenorreia e infertilidade, miomatose, a endometrite. A endometrite entra como qualquer causa crônica de DIP ou qualquer outra causa que seja diagnosticada. Ela pode ser sim do pólipo, a presença de um DIU
dentro da cavidade uterina. O que importa é que ela é secundária a alguma coisa. E, portanto, na primária eu tenho uma relação temporal e na secundária eu tenho causa de alguma doença. Bom, vamos investigar então dor pélvica. Até aqui tá tranquilo? É fácil, né? Eu acho uma aula muito fácil. Ela é chata diante da paciente. Diante da paciente ela é difícil, mas o entendimento da dor pélvica crônica para mim é muito tranquilo. Bom, então vamos investigar. A primeira coisa que nós temos que fazer é uma anamnese completa. O pessoal faz toda a diferença. Eu tenho que descrever claramente a dor. Eu tenho que escrever se essa dor tem uma causa estabelecida. Portanto, eu não tinha dor. Depois que eu tive meu filho, eu passei a ter dor. Alguma coisa a ver com a gestação. Eu tenho que escrever claramente a localização da dor, até porque eu tenho que fechar o diagnóstico da dor pélvica crônica. Eu tenho que saber o tempo dessa dor. Eu tenho que saber o tipo de dor que ela tem. É diferente eu ter uma sensação de peso, uma sensação de cólica, uma sensação de queimação. Eu tenho que saber se ela tem ou não relação com a menstruação, porque eu preciso saber se ela é cíclica ou não. E uma das coisas mais importantes é saber quais são os fatores desencadeantes dessa dor. Pessoal, pensem comigo. Eu tenho uma dor na paciente sempre que ela tem uma dor superficial, sempre que ela tem uma relação sexual. Ela vai ter um vaginismo. Eu tenho uma dor sempre que ela vai menstruar, ela tem uma dismenorreia. Ela tem uma dor sempre que ela carrega peso e ela é uma dor lombar. Vai ser uma dor osteomuscular, uma dor lombar. Conclusão da história: o gatilho é o principal quesito da anamnese que nós temos que ter. Além disso, na anamnese, nós vamos buscar todos os fatores de risco. Nós vamos ver a sexualidade, vamos ver como é que funciona o intestino, como é que funciona a bexiga, vamos ver se ela usa ou usou drogas, vamos ver se ela teve história de abuso, né, pessoal? E na própria anamnese a gente consegue enxergar se ela é uma paciente que tem ou não tem doença psicológica. Primeiro que ela pode te dizer: eu sou deprimida. E segundo, que a paciente pode não dizer nada, mas pode olhar para ela e ficar claramente com a impressão de que é uma paciente que está sofrendo. Portanto, a tua opinião, do ponto de vista prático, na hora de examinar essa paciente, vale a pena. Outra coisa importante da anamnese: a gente tem que ter na anamnese todo o antecedente ginecológico obstétrico, incluindo todas as gestações, abortamentos, e nós temos que investigar a sexualidade. Eu preciso saber como é que é a sexualidade desse casal, porque eu preciso saber a história do ovo da galinha, né? Quem é que veio antes. Então eu preciso saber se tem uma relação boa ou não. Uma coisa importante da anamnese ginecológica obstétrica é que eu preciso saber a primeira relação sexual, o número de parceiros que essa paciente teve e o número de parceiros que ela tem no momento ou ausência. Tudo isso tem uma relação direta. E terminada a anamnese ginecológica, eu tenho que ter uma anamnese sistêmica. Eu preciso saber uma revisão de sistemas completa, uma história patológica pregressa, especialmente para questões que tenham a ver com a dor, como cirurgias ou eventos adversos, e uma história psicossocial, especialmente a utilização de drogas, porque, como eu disse para vocês, drogas e álcool são marcadores de risco para a dor pélvica crônica. Vocês perceberam que eu falo isso com muita tranquilidade. Sabe por quê? Porque tem que saber, pessoal. A anamnese completa em ginecologia e obstetrícia é vida ou morte, especialmente em casos de paciente com dor pélvica crônica. Outra coisa importante: terminada a anamnese completa, a gente vai para o exame físico. E esse exame físico tem que ser o mais completo possível, especialmente na questão ginecológica. Mas eu fiz questão de botar ali um toque, porque o toque é justamente aquilo que vai nos dar o grito maior em relação à mobilização do colo uterino. Sempre que eu palpar massas, preenchimentos, leves tumorações como se fosse endometriose, ou dor à mobilização, ou úteros fixos ou seus anexos fixos, a gente vai ter uma hipótese diagnóstica de infecção, de aderência ou de doenças específicas. Além do que, não vamos esquecer de olhar para a vagina dessa paciente. Quando a gente olha para a vagina dessa paciente, a gente tem que buscar a presença, especialmente, de casos infecciosos. Então a gente vai rastrear DIP, vai rastrear infecções, vai fazer um exame direto da secreção cervical, vamos olhar, vamos fazer uma ectoscopia do colo uterino. Portanto, a investigação dessa paciente é uma investigação completa, que inclui anamnese, exame físico e um conjunto grande de exames para que a gente possa buscar todas as afecções inflamatórias, psiquiátricas e ou orgânicas que causem a dor pélvica crônica. E todas as pacientes vão ter que fazer uma ecografia. A ecografia é um método tranquilo, não invasivo, e a gente consegue buscar na ecografia massa, cisto, aderências até, e cada vez tem melhorado a avaliação de aderências, úteros fixos, que tudo
tudo isso pode nos ajudar e também, como eu disse para vocês antes, faz o diagnóstico das varizes. Portanto, a ecografia transvaginal tem que fazer parte de qualquer processo de avaliação da dor pélvica crônica. Não esqueça, pessoal, os rastreios para dor pélvica, para DIP, que inclui uma dosagem para clamídia, obrigatoriamente deve ser feitos, mas outros exames conforme caso a caso. Bom, 40% das laparoscopias são feitas para dor pélvica crônica, mas a laparoscopia não é um exame de primeira abordagem. A maioria dos serviços só faz a laparoscopia depois de fazer todo o kit. É exatamente o que a gente faz. A gente investiga toda a paciente e, em tendo investigada toda a paciente, a gente vai para uma videolaparoscopia para olhar caso não tenha conseguido fazer um diagnóstico ou caso não tenha respondido ao tratamento feito para o diagnóstico prévio. Aí a gente leva ela para a videolaparoscopia e ali a gente consegue fazer não só o diagnóstico, como eventualmente o tratamento. Então ela tem aderência, a gente satisfaz, ela tem endometriose, a gente cauteriza, a gente tem lá uma trompa completamente lesada, a gente faz a salpingectomia. Portanto, a gente consegue fazer algum diagnóstico. Entretanto, essa paciente já é uma paciente que está no estado terminal da investigação e a gente levou ela para a videolaparoscopia. E o que acontece? 40% delas não vão ter diagnóstico nenhum pela veja. Beleza? Terminada a investigação, alguns tratamentos já dei para vocês, mas vamos dizer do ponto de vista claro e mais grosseiro, o tratamento tem que ser dirigido à causa da dor, portanto, conforme a causa diagnosticada, a gente vai fazer o tratamento. E cada um dos diagnósticos vai ter um capítulo específico dentro da ginecologia. O que importa é que tem um trabalho clássico que é o Barclay Light de 2009, inesquecível, que ele simplesmente diz o seguinte: não tem nada que funcione mais do que uma abordagem multidisciplinar. Portanto, é uma paciente que vai ter que obrigatoriamente ser encaminhada para todos os especialistas necessários e suficientes, médicos ou paramédicos, para fazer o diagnóstico, porque isso vai funcionar melhor do que qualquer outro tratamento. E, obviamente, tendo o diagnóstico, a gente vai fazer o tratamento dirigido à causa de base. Beleza, pessoal? É facilzinho, né? É tranquilo, no meu entender. Quero saber se vocês ficaram com alguma dúvida. Eu achei bem fácil. Vamos ver aqui as que vocês mandaram de perguntas. Alguma pergunta? Acho que não, prof. Então tá, pessoal, é isso então. Eu vou mandar as provas lá para a coordenação, só para vocês tranquilizarem. Todo mundo passou e eu decidi fazer diferente. Eu corrigi as provas com uma super mega, um grande detalhamento de o que teve de potencial cópia ou não e tal. Mas eu apenas... Eu valorizei um pouco mais quem escreveu espontaneamente, mas como todo mundo passou, tá tudo tranquilo, eu vou passar as notas para a coordenação lá. Valeu, pessoal, eu sabia que era fácil, uma aulazinha de 1 hora, hoje foi fichinha. Até semana que vem eu dou aula para vocês de novo e a gente conversa, tá? Abração, tchau, tchau.